Uma das dificuldades quando a gente está aprendendo inglês é não saber a tradução e o uso de uma determinada palavra. Para resolver o problema, o que a gente faz? A gente recorre ao dicionário. Mas daí, o que parecia ser um recurso salvador, o dicionário, pode te levar a mais dúvidas ainda. Isso acontece porque o dicionário apenas lista as traduções possíveis de uma palavra, e às vezes sem contexto, sem explicar a diferença de uso e do significado. Bem, hoje eu vou falar sobre uma dessas palavras, que é o verbo roubar em inglês, que pode ser rob ou steal, ok? E vou apresentar uma forma mais fácil e mais inteligente sobre saber como usá-los. Antes de a gente começar, vamos lembrar que o verbo to rob é um verbo regular, ou seja, o seu passado e o particípio são feitos adicionando a terminação ed. Assim, quando eu digo ele roubou, nós falaríamos em inglês o quê? He robbed, que é o passado. E temos também o particípio. O particípio é quando o verbo, por exemplo, em português, termina em do. Por exemplo, quando a gente fala trabalhado, estudado, processado e aí vai, ok? Então, nesse caso do verbo roubar, nós teríamos roubado, que também é robbed em inglês, com ed no finalzinho. Daí um detalhe importante. Note que nós dobramos esse B aí em robbed, porque ele é um verbo monossilábico e temos o caso CVC, que significa de trás para frente, consoante, vogal, consoante. Então veja, rob, CVC, de trás para frente, consoante, vogal, consoante. Então a gente dobra o B antes de adicionarmos o ED. Bem, já o verbo steal, que também significa roubar, o passado é stole. Ou seja, se eu digo eu roubei, por exemplo, eu digo I stole. E o particípio, que termina em do em português, é stolen, roubado. Para explicar a você a diferença de uso entre esses dois verbos em inglês, eu poderia usar outros termos. Por exemplo, eu poderia falar furtar, subtrair, apropriar-se e aí vai. Mas vamos admitir, olha, isso complicaria em vez de facilitar. Eu ensino inglês a partir de uma abordagem chamada Coach de Fluência em Inglês, que se baseia no entendimento do idioma em vez de decorar. Então, com base nessa proposta de coaching, vamos entender assim. Você deve usar steal, roubar, quando você rouba e leva. E você deve usar rob quando você rouba, mas não leva. Daí você pode dizer assim, como é que é esse negócio? Roubar e não levar é confuso, né? Não, não é não. Na verdade, é bem simples. Veja, se eu dissesse, ele roubou o dinheiro, faça a seguinte pergunta, ele levou o dinheiro? Sim. Então você vai usar o verbo steal. Então a oração em inglês ficaria, ele roubou o dinheiro, ficaria he stole the money, ok? Mas e se eu dissesse, ele roubou o banco? Pergunte, ele roubou o banco? Ele levou o banco? Não. Então é rob. E ficaria em inglês, he robbed the bank. Entenderam? Outros exemplos. Ela foi roubada ontem. Pergunta, levaram a moça? Não. Então a oração em inglês seria she was robbed yesterday. Ok? Se você quiser dizer que ela foi roubada no sentido de sequestrada, então use o verbo sequestrar, que em inglês é kidnap. Ok? Um outro exemplo, dois vendedores conversando, um diz para o outro, você deve estar brincando, você roubou um dos meus clientes. Né? O que eu usaria e você roubou um dos meus clientes? Rob ou steal? Ele levou o cliente? Ele levou a conta? Levou o negócio do outro? Sim. Então, a tradução ficaria o quê? You must be kidding. You stole one of my clients. Okay? Um outro exemplo. Eu tive que chamar a polícia porque ele estava roubando a empresa. Ele levou a empresa? Não. Então, nós teríamos o quê? I had to call the police because he was robbing the company. Ok? Um último exemplo. Você e sua amiga vão almoçar. Na hora de pagar, a sua colega tira da bolsa um monte de moedas e espalha tudo na mesa inteira. Né?
Daí você fica surpreso e pergunta para ela brincando: e aí, onde você arranjou tantas moedas assim, né? Você roubou o parquímetro? Quando nós perguntamos, você roubou o parquímetro, você usa rob ou steal? Pergunta, você levou o parquímetro? Não. Então é rob. E a pergunta seria, você roubou o parquímetro? Seria, have you robbed the park meter? Ok? Deu para entender? Bem, então esse foi um exemplo da abordagem de coaching, né, como eu disse no começo, que se baseia, né, no entendimento do idioma em vez da decoreba. Como exemplo desse entendimento, né, que eu estou falando, hoje eu expliquei para você um modo mais fácil de saber e usar o verbo rob ou steal. Você achou difícil aprender inglês dessa forma? Se você gostou e quiser saber mais, acesse a minha página. Descubra quem eu sou, o que eu faço profissionalmente, a minha experiência acadêmica e como eu posso ajudar em inglês. Especialmente nessa página, assista a videoaula chamada Como Aprender Inglês, 4 Princípios Comprovados. Aí embaixo você encontra o link desse vídeo. E também há o link de outros vídeos que podem ser interessantes para o seu inglês. E não se esqueça de dar o seu positivo, deixar o seu comentário e também inscreva-se no meu canal para receber mais dicas e aulas de inglês como essa, né? Aulas, como eu disse, com inteligência e bom senso. E aí, hoje você sabe então que rob é quando você rouba e não leva, e steal é quando você rouba e leva, ok? Um abraço e até a próxima.